Eu gostaria que você declarasse comigo aí na sua poltrona, aí no teu sofá, onde você está, na sua zona de conforto. É muito bom chegar em casa, como é gostoso chegar na nossa casa. Eu gostaria que você declarasse comigo 2022. 2022 é o ano da restauração do Senhor na minha vida. Declare comigo isso. Há um poder sobrenatural nas palavras. Você é o que você fala. Declare para a pessoa que está do teu lado. Declare você mesmo na força do Espírito Santo. Declare 2022 é o ano da restauração na minha vida. E você sabe aonde você precisa ser restaurado. Só você sabe. E o Espírito Santo vai te revelar, ele vai falar com você nessa noite. 2022 é o ano da restauração na sua vida. O Espírito Santo te trouxe aqui porque é o ano que ele vai te restaurar. É o ano do recomeço. Essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ano de restauração, ano de recomeço, ano de restituição. E nós usamos como base o texto do Salmo 126. Nós vamos postar aqui o Salmo 126 para você. Lê apenas os primeiros versículos. E você, quando puder, após essa live, leia e releia esse salmo e deixa ele entrar no teu coração até você decorar esses 6 versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, a nossa história, como as torrentes no Neguebe. E eu quero falar com você nessa noite, que é um ano de restauração, mas também é um ano de se fundamentar na fé. Sobretudo, é o ano de se fundamentar na fé. É o ano de você rever os fundamentos. É o ano de você conferir como estão os fundamentos na sua vida. Você não vê os fundamentos da sua casa. Os fundamentos estão escondidos. Deus tem falado comigo profundamente. Deus tem falado comigo de uma maneira assim cada vez mais clara. E o Senhor ele tem me tocado. Ele tem assim me confrontado para ministrar para a igreja, para ministrar para o povo. Essa necessidade de rever os fundamentos. Você tem que voltar. Você tem que rever, você tem que ver aonde estão as brechas. E eu quero dizer a vocês que eu creio nesse ano de 2022, que é um ano de restauração, é um ano de recomeço, é um ano de você voltar para rever e conferir como estão os seus fundamentos. E não existe um outro fundamento a não ser a sua palavra.
O sistema do mundo aí fora está cada vez mais cruel, está cada vez mais sistêmico, está cada vez mais perverso, vai ladeira abaixo. Vocês têm observado como está o sistema desse mundo aí fora? Certas coisas sendo impostas goela abaixo das pessoas, e muitos ainda estão dormindo, e o Senhor está nos chamando para a gente se fundamentar, porque quem não tiver fundamentado não vai chegar, não vai aguentar, não vai suportar o bom combate da fé, não vai aguentar. Essa semana eu voltava de uma viagem, e no caminho, quando eu voltava para São Paulo, deu um estalo, deu um estrondo, fez um barulho no motor no meu carro, e eu estava dirigindo, eu estava falando com Deus dentro do carro, e eu estava a quase 10 minutos de casa. E o meu coração assim transbordando de alegria, de paz, de gozo, a presença de Deus dentro do carro. E daqui a pouco assim, eu já estava na cidade de Jundiaí, e aí o motor deu aquele estrondo, me parecia que tinha rompido alguma coisa, e eu não entendi nada, e o carro foi apagando e dando pane, eu fui encostando para o acostamento, e de repente apagou tudo. Eu fiquei ali por um tempo agradecendo a Deus, e aí eu liguei para um irmão meu, ele me ajudou, nós chamamos um guincho, levamos o carro num mecânico, e aí depois o mecânico ligou e falou assim: eu tenho uma notícia para você. O motor do teu carro, um motor novo, mas de 300 cavalos, um motor muito possante, ele fundiu o motor. E eu recebi aquela notícia, e quando eu recebi aquela notícia, eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo, porque o motor, um carro, são coisas. E Deus está preocupado com vidas. Deus está preocupado em salvar pessoas. O Senhor está preocupado em te fundamentar na fé. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração naquele momento. E muito provável a razão de um motor tão forte, tão possante ter fundido, talvez tenha sido por não ter revisto uma revisão, uma checagem melhor, e até uma possível falta de óleo. Eu quero te dizer nessa noite que se faltar o óleo da unção de Deus na sua vida, não chega. Não chega. E essa igreja que o Senhor está levantando, ela é cheia da unção. Ela é cheia, ela transborda da unção do boi selvagem. Ela é cheia da glória de Deus, ela carrega uma glória celestial. E quem não tiver com esse óleo, ou com um óleo muito baixo, não vai chegar, não vai ter força para combater o bom combate da fé. Então eu quero te dizer nessa noite que chegou o tempo de se fundamentar.
de se fundamentar nessa palavra. Pegue essa palavra todos os dias e coma essa palavra. Mergulhe nessa palavra. Essa é a minha palavra para você. O Salmo 126, que nós estamos estudando, ele é um salmo muito relevante, muito profundo, com muita revelação de Deus na história de Israel e na história das nossas vidas. Ele expressa um sentimento de júbilo, ele expressa um sentimento de celebração, um sentimento de festa. O verso 2, ele fala sobre isso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de festa, porque o nosso Deus é Deus de festa. O verso 1, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sabe quando você ganha um título de um campeonato? Sabe quando você conquista algo que você sempre sonhou, desejou, buscou em Deus? O que acontece? Você fica com aquela cara, aquela fisionomia, você fica até meio assim, meio bobo, você fica tão assim, você fica como quem sonha. O texto diz que você fica com aquela cara de como quem sonha. E esse salmo, ele fala sobre isso. Ele expressa essa alegria do Senhor. Ele expressa esse sentimento de festa. E ele fala sobre um povo que foi tirado, arrancado de um cativeiro na Babilônia. Eles tinham uma condição de cativo. Eles viviam cativos na Babilônia. Há mais de 70 anos distantes da sua terra natal. Eu tive a experiência de morar muitos anos fora do Brasil, e de vez em quando nós conversávamos em casa. Que saudade de comer feijão, que saudade de comer aquele feijão preto, aquele feijão gostoso. E dava uma saudade da nossa terra, saudade de ir à churrascaria. Então eles viveram mais de 70 anos como escravos, como exilados, distante da sua terra. Só que eles estavam debaixo de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que aquela terra um dia seria deles. Essa terra que vocês viram no filme, essa mesma terra seca, árida, pedregosa que eles valorizam. E eles criam naquela promessa. E eles criam que Deus ia entregar aquela terra para eles um dia. Mas eles estavam vivendo cativos, debaixo de uma escravidão na Babilônia. Imaginem comigo você ficar 70 anos em um cativeiro. Você ficar 70 anos escravo de alguma coisa ou em algum lugar. E é assim a condição que eles estavam. Hoje em dia tem muitas pessoas que são escravos ou estão vivendo cativo de alguma coisa. E esse salmo, ele foi escrito na antiga aliança, na velha aliança. E vocês vão entender como ele aponta para a nova aliança, porque nós somos gente da nova aliança. Estamos debaixo de uma nova e superior e melhor aliança. Esse salmo não foi escrito por Davi, ele é um salmo que foi escrito mais ou menos 400 anos após Davi. E dentro do livro de Salmos,
Dentro desse livro de Salmos, nós temos 150 salmos. E esse Salmo 126 é um dos salmos mais admirados e apreciados. E dentro desses 150 salmos, que você pode ler um por dia, tem 15 salmos que compõem uma coletânea especial, que fazem parte do inário do povo de Israel, que é do Salmo 120 até o Salmo 34. Esses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são salmos inspirados pelo Espírito Santo. Eles são salmos muito especiais, profundos, com muita palavra revelada. E esses 15 salmos, do 120 ao 134, eles eram salmos que o povo de Israel, o povo de Deus, eles viviam cantando, eles na sua jornada, nas suas peregrinações pelo deserto, eles iam cantando, eles iam declarando, eles iam salmodiando, e eles iam naquelas peregrinações e eles iam declarando: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Nós ficamos como quem sonha, nós ficamos com aquela cara assim, de alegria, meio anestesiado, como quem sonha. E eles iam declarando esses salmos, eles iam declarando e profetizando. E eles iam para suas festas, como eu falei, nosso Deus é um Deus de festa, então acontecia as festas de Pentecoste, acontecia a festa dos pães asmos, acontecia a festa das colheitas e muitas outras festas. E eles iam declarando essa palavra. E eles ficavam falando entre eles essa palavra e renovando a mente deles. Então, o que eu quero falar com vocês? Esse Salmo 126 é um salmo para você ancorar no teu coração, para você guardar esses 6 versículos e você ir por onde você for. Entra na tua empresa declarando esse salmo. Eu creio que 2022 é um ano de restauração completa na sua vida. Eu creio que 2022, essa restauração completa, ela começa por mim. Ela começa pela minha vida. E ela te alcança, ela te abraça. Se isso não queima em seu coração, é porque tem alguma coisa errada. Porque o Senhor está falando. Esse salmo, ele fala o tempo todo de restauração, mas muito mais além. Ele retrata de libertação. Ele fala de libertação para o povo de Deus. Ele fala de triunfo. Ele fala de cumprimento das promessas de Deus. Ele fala da fidelidade de Deus. Por isso o salmista, ele chega ao ponto de declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha o nível, olha a estatura de declaração que o salmista faz. Ele fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim, por isso eu estou alegre. Você pode declarar isso agora? Eu gostaria que você declarasse isso agora. Você fechasse os seus olhos aí e você falasse: grandes coisas
grandes coisas. E se eu encerrar essa mensagem agora, e você começar a trazer à memória o que te dá esperança, e você começar a trazer à memória quantas coisas o Senhor fez por você hoje, a semana passada, no ano de 2021. Quantas coisas o Senhor já fez por você nesses primeiros dias do ano de 22. Então ele fala grandes coisas. Eu posso ver o salmista aqui com o coração transbordando. Porque para fazer uma declaração dessa, você não pode fazer uma declaração dessa, grandes coisas. Grandes coisas, foram grandes. Ele fala grandes coisas, grandes e extraordinárias coisas. O Senhor fez por mim, o Senhor fez pela minha família, o Senhor fez na vida do meu filho, o Senhor fez na minha empresa. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso nós estamos alegres, por isso que nós somos um povo alegre. O povo de Deus anda muito triste. O povo de Deus, os remanescentes, perderam a alegria, o gozo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Por isso que aonde a gente passa, a gente tem que brilhar e transbordar essa alegria do Senhor, porque nós somos gente da nova aliança, porque grandes coisas Ele fez por nós. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim: nossa, se esse Deus faz tudo que está na Bíblia por aquela família, então por que eles são tão tristes assim? Porque nós temos todos os motivos para ser o povo mais feliz da terra. Jesus morreu por nós. Glória a Deus. Só que esse salmo, ele vai muito mais além. Muito mais além. E eu quero compartilhar com você nessa noite a profundidade dessa palavra revelada nesse salmo, porque nós vamos ficar falando um bom tempo sobre restauração, sobre o recomeço, sobre restituição, porque basta, porque chega de tristeza, chega, é tempo de restauração. É tempo de mudança de história. É tempo de mudar a sua sorte. E esse salmo, ele vai muito além. Ele retrata um retorno espiritual do povo de Israel. Um retorno espiritual que aponta para a nova aliança, que é o sacrifício de Cristo, que é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que é a obra completa, que é a obra perfeita, que é a obra que Ele fez lá para que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Você nem existia há 2022 anos atrás. Jesus fez uma obra perfeita, definitiva por você na cruz do Calvário, para que você fosse plenamente perdoado, para que você tivesse saúde perfeita, para que você fosse a justiça de Deus em Cristo. Não pesa sobre você nenhuma condenação mais, nenhuma culpa, você é livre. O escrito de dívida que constava em ordenanças contra você, ele foi cancelado e cravado na cruz há 2022 anos atrás. Já foi tudo feito. E esse Salmo 126, ele retrata esse retorno espiritual do povo de Israel. Deus trazendo eles de volta. Deus restaurando, Deus restituindo, trazendo eles de volta para a pátria deles, para a terra deles, para Jerusalém.
E isso nos remete à nova aliança, que é o que o Senhor Jesus Cristo fez comigo e com você. Isso é lindo demais. Isso tem que queimar no teu coração. Você tem que receber essa palavra. Esse salmo, ele tem um significado histórico em Israel. Por isso que ele está entre essa coletânea dos 15 salmos mais profundos. Esse salmo, ele é histórico. Ele fala da libertação que Deus trouxe ao povo de Israel. Eles eram escravos, viviam exilados. E Deus libertou esse povo. Deus os reconduziu de volta a Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles voltassem a cultuar ao Senhor, para que eles restabelecessem a lei. Olha que maravilha que o Senhor fez com eles. Eles foram reconduzidos de volta a Jerusalém. Deus interviu, tirou eles daquela escravidão, os tirou daquela escravidão. Assim como ele nos tirou de debaixo do domínio, do império das trevas. Por isso que a palavra diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, que furtava, que enganava, não faça mais. Porque Jesus já pagou um preço para você viver a nova criatura. E eu vou falar algo agora com você, que eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você recebesse isso. Por isso que nós somos os remanescentes da fé. Nesse Salmo 126, que é o nosso salmo, recebam essa revelação onde vocês estão aí. Deus, ele reconduz o povo de volta, ele quebra aqueles grilhões daquele cativeiro. Ele restabelece a lei. E por conta e por causa desses remanescentes, esses remanescentes que voltaram libertos, livres do cativeiro da Babilônia. Esse povo estava escravizado na Babilônia. Eu tive a oportunidade de conhecer bem o Irã e o Iraque, aonde era a Babilônia, presencialmente. E o Senhor, ele tira o povo dele da Babilônia, daquele estado de escravidão. E esse povo remanescente, prestem muita atenção nessa palavra, eles voltaram, eles foram libertos daquele cativeiro. E através dos remanescentes da fé, acontece a continuidade da história de Israel. Se não fossem os remanescentes da fé, a história de Israel, ela teria sido paralisada ali. Mas Deus arranca com mão forte daquela escravidão e traz, e através deles, a história de Israel, ela é continuada e ela prossegue, porque Deus tinha um plano. E através desses remanescentes, nasceu Jesus. Através desses remanescentes que deram a continuidade, nasceu Jesus através da história, através desses remanescentes que vieram da Babilônia.
nasceu Jesus. E por causa desses remanescentes que voltaram da Babilônia, que foram resgatados, que foram libertos, a gente tem a história do judaísmo na época de Jesus Cristo. E esse salmo, ele se cumpre historicamente na história de Israel, mas principalmente ele se cumpre profeticamente em Jesus Cristo, por causa dos remanescentes que voltaram da Babilônia. Tem muitos remanescentes aqui que o Senhor Jesus já tirou da Babilônia. E através desses remanescentes, o Senhor vai fazer coisas grandes, grandes coisas, como profetiza aqui no Salmo. Grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Esse Salmo aponta para Jesus, lá na frente. Porque Jesus é quem nos trouxe a verdadeira restauração. O Senhor Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele trouxe a verdadeira restauração na minha vida. Você que ainda não foi restaurado, você que ainda não experimentou essa restauração completa na sua vida, no seu interior, no seu emocional, na sua psique, na sua casa, na sua mente, na sua empresa, você vai experimentar agora em 2022. Você vai experimentar a restauração de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção é que esse salmo, ele fala em 3 tempos verbais. O salmista fala de passado, ele fala de presente e ele fala de futuro. No verso 1 e 2, ele fala do passado, como se ele estivesse olhando no retrovisor. E ele diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então ele está falando no passado. A nossa boca se encheu, passado, de riso, e a nossa língua de júbilo. No verso 4, ele projeta para o futuro. E o salmista diz, no verso 4, Senhor, ele fala, restaura, ó Senhor, a nossa sorte, a nossa história, como as torrentes no Negueb. A minha oração nessa noite é que o Senhor, nesse ano de 2022, Ele restaure a tua sorte, a tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida, aquilo que você tem empreendido, para que aquelas torrentes de Negueb, ela chegue em todas as áreas, até naqueles lugares intangíveis da sua vida, que estão secos, que ressecaram, lugares que houve tanto desgaste, que ficou seco. E aquela torrente de Negueb, quando ela flui com aquele rio de vida, ela chega em lugares aonde ela germina, ela hidrata, ela rega, ela transborda, ela muda a sorte. E ele fala, Senhor, eu acho maravilhoso isso, Senhor, restaura-nos novamente. Tem uma versão que fala, Senhor, restaura-nos de novo, porque nós precisamos ser restaurados diariamente, todos os dias, por essa graça, por esse favor imerecido, por essas torrentes no Negueb que flui do Espírito Santo. E você é a residência do Espírito Santo, você é a casa do Espírito Santo.
todos nós, indistintamente, estávamos desconectados um dia, desconfigurados pelo pecado. O pecado, ele desconfigura as pessoas. O pecado, ele te desconecta com Deus. Aí veio Jesus e nos restaurou, nos reconciliou. O Senhor Jesus, ele te fez um ministro da reconciliação. Ele está te levantando como ministro. Eu não me agrado, eu vejo a palavra, infelizmente, a palavra do pastor tão desgastada. Tem uma coisa que Deus tem me colocado no meu coração, é que isso vai ser mudado. Você é um ministro. A Bíblia diz em vários lugares que nós somos ministros da reconciliação. Você é um ministro do Deus Altíssimo. Um ministro para ministrar na vida de pessoas. E uma coisa que me chama a atenção nesse salmo, fala muito alto comigo, meu Deus, é que Jesus, ele nos restituiu. Nesse salmo, ele fala de uma posição geográfica. Jesus, ele nos restituiu não uma posição geográfica, como aconteceu nesse salmo. Nesse salmo, eles são restituídos e Deus devolve a pátria deles, a terra deles. Só que Jesus, ele não nos restituiu e não restaurou a nossa posição geográfica somente, como ele fez com Israel. Ele nos colocou numa posição muito superior, como dizem Hebreus. O livro de Hebreus fala de uma posição muito superior. E ele nos colocou numa posição incomparável, inigualável espiritualmente. No mundo espiritual. E ele diz que ele nos fez assentar à direita do Pai. Estamos assentados com Cristo à direita do Pai, coroados. E ali, naquele lugar, naquela posição, assentado, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Não falta nada. Foi tudo feito. Está tudo consumado. Tetelestai. Está tudo consumado, tudo feito. Por isso que você é curado. Por isso que você tem saúde perfeita. É só você estender a tua mão e pegar e crer com o teu coração e declarar. Ainda que o teu joelho esteja doendo, ainda que a tendinite te incomode, ainda que algo esteja te importunando, mas o que acontece? Você tem que declarar o que foi feito lá na cruz pela sua vida, porque é teu direito. Então ele nos colocou nessa posição. No Salmo, Deus restitui uma posição geográfica para o povo de Israel. Deus entrega o Negueb, Jerusalém, o Estado de Israel para eles. Eles são restituídos geograficamente. E nós, que somos gente da nova aliança, o Senhor nos colocou assentado com Ele. Você já parou para pensar que você é um só com Ele? Você é um só Espírito com Jesus. Então, quando você chega lá no teu escritório, é Jesus que está chegando. Você carrega a sua palavra. Você carrega a sua glória.
Quantas famílias estão quebradas? Eu vou concluir a minha mensagem nessa noite. Quantas famílias estão quebradas, precisando dessa restauração? Quantas pessoas estão precisando dessa restauração em algum aspecto da sua vida? Quantas pessoas estão descompensadas ou foram descompensadas por algum filho das trevas emocionalmente, e por terem sido descompensadas, estão com hipertensão, estão doentes, estão enfermos, desenvolveram tantos problemas. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer te restaurar hoje à noite. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer restaurar aquelas áreas mais ocultas, mais escondidas, mais melindrosas da sua vida nessa noite. Eu quero te dizer que Ele pode, Ele faz. Como diz o Salmo, restaura-nos de novo, Senhor. Restaura-nos de novo, faz tudo novo. E para concluir essa mensagem aqui, eu queria finalizar compartilhando com vocês uma palavra profética. Receba essa palavra profética que está no livro de Isaías 43, verso 19. Diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Está no imperativo. Vejam, abra os olhos, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem aqui, ela vai chegar em muitos lugares. Ela vai chegar no seio de famílias, que ela vai mudar histórias. É ano de restauração. O Espírito Santo, ele tem me impelido, ele tem me incomodado, ele tem me impulsionado, porque ele já está fazendo. Quando a Bíblia diz que ele está fazendo, é porque no mundo espiritual ele já fez. E vai se materializar na terra, na sua casa. Nós entramos em um tempo profético. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. Haverá uma separação nesse tempo entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Haverá uma separação. O Senhor, Ele está fazendo essa separação entre o que serve e o que não serve. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, e surgindo de uma forma gloriosa, extraordinária. Eu pergunto, quantos de vocês estão percebendo? Vocês já estão percebendo? Vocês já estão vendo? E Deus fala, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. E o que vai acontecer não tem nada a ver com calendário humano. Não depende de homens. Não depende de governo. Não depende se é o A ou B. Não tem nada a ver com calendário humano. Mas tem a ver com o Kairós de Deus.
tem a ver com a plenitude dos tempos. Tem a ver com o propósito de Deus que Ele marcou para essa geração que é você. Tem a ver o que Ele marcou para esse tempo final. E nós não vamos perder. Escutem bem, assim diz o Senhor. Eu finalizo essa mensagem com essa palavra profética, que ano de 2022 é ano de restauração. Assim diz o Senhor, porque eu estou prestes. Tem uma versão que fala, eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, percebam, amplie a tua percepção espiritual. Tenham olhos abertos para ver o sobrenatural. Eu já comecei, vocês não percebem? Eu já comecei a fazer na tua vida de dentro para fora. Eu já comecei a abrir caminhos no meio do deserto. Eu abrirei caminhos no meio do mar. Eu abrirei portas em 2022 que não se fecharão. Não se fecharão. Eu abrirei caminhos aonde não tem a menor possibilidade naturalmente de abrir caminhos. Eu farei rios na terra seca. Eu farei o impossível que o homem natural e o olho natural não vê e não entende. Meu Deus. Sim, Senhor. É isso que nós queremos. Manifesta a tua glória em cada vida nessa noite aqui. Vocês estão vendo o que o Senhor está fazendo? O Senhor te trouxe nessa live, porque é um ano de restauração. Restauração, como nós mostramos no início, como as torrentes de Negueb. É o ano do recomeço na tua vida. É o ano da restauração. Tem ministérios aqui que estão sendo restaurados. Tem ministérios que vão passar por uma restauração completa, plena, na sua plenitude. É o tempo do recomeço. Vejam e percebam o que Deus está fazendo. Você pode não ver as torrentes de Negueb quando elas começam a se formar lá nos cumes dos montes de Sião. O Monte de Sião é um complexo de montes. Você pode não ver as torrentes e elas vão pingando ali. E quando chega o tempo, com as chuvas, serôdia e a temporã, elas começam a evaporar e começam a descer. Eu finalizo essa mensagem. Semana passada, uma pessoa me procurou e falou assim: Sérgio, eu queria compartilhar uma coisa com você. Tem uma pessoa, um grande líder, que começou com você lá em 1980 e pouco. E eu tive um encontro com essa pessoa, e essa pessoa disse que abandonaria, que estava tão desgastado, tão cansado, tão fadigado, que abandonaria o ministério. Eu quero dizer que é um ano de restauração de ministérios,
restauração de vidas, restauração de famílias. Por isso que nós investimos aqui em famílias, por isso que nós estamos aqui ministrando uma palavra, que nós separamos um tempo para receber a direção de Deus, o que Ele tem para as famílias. Vejam, tenham os olhos bem abertos para ver o sobrenatural de Deus, porque o Senhor já começou a fazer maravilhas. Que Deus abençoe cada um de vocês e recebam essa palavra profética no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.